Olá, hoje é terça-feira, dia 11 de janeiro, data marcante para quem mora na região serrana do Rio, 11 anos da tragédia de 2011. E começa agora mais uma edição do Multiplix Notícias Noite. E nesse dia 11 iniciamos falando sobre os estragos deixados pela chuva que vem castigando a região serrana desde o último fim de semana. Olha só. Em Cantagalo, os moradores levaram um grande susto na noite de ontem. O asfalto em um trecho da RJ 160, no bairro Vila Bela, desabou, derrubou postes e causou curto-circuitos na rede elétrica. Uma pequena ponte que liga a rodovia à Rua Domingos de Souza também foi engolida pela força do rio. Em determinado momento, um dos postes de alta tensão cai e quase atinge um motociclista que transitava pela via. Em seguida, dois grandes clarões são provocados pela descarga elétrica. Na tarde de hoje, recebemos esse vídeo que mostra o tamanho do estrago causado na rodovia. Funcionários da prefeitura já trabalham no local para a recuperação da via. Não houve vítimas e o trecho permanece interditado. Em Teresópolis, um deslizamento de terra, pedras e árvores bloqueou na noite de ontem as duas pistas da BR-116, na altura do quilômetro 84, no Vale da Revolta. Um carro com 2 passageiros foi atingido. As duas vítimas tiveram ferimentos leves, foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e liberadas em seguida. Ainda em Teresópolis, 8 famílias que moram próximas ao local foram desalojadas temporariamente de suas residências até que técnicos da Defesa Civil façam uma avaliação mais detalhada das condições do local. E as chuvas não devem dar trégua. Segundo a Climatempo, até pelo menos quinta-feira, todas as regiões do estado do Rio podem ter vários eventos de chuva. A repórter Bianca Chabudé tem mais informações. O sol chegou a aparecer tímido aqui em Nova Friburgo nesta terça-feira, mas a previsão segue sendo de chuva moderada a forte, com potencial para alagamentos e deslizamentos em boa parte do estado do Rio, principalmente na região serrana. Até o momento, a região já acumulou de 250 a 300 milímetros de chuva nos últimos 30 dias. Ao contrário do que vem sendo registrado nas últimas semanas, a partir desta quarta-feira a chuva deve acontecer de forma mais rápida, as típicas pancadas de chuva de verão, durante o dia e a noite. As temperaturas também devem subir, já que o sol aparecerá entre nuvens em alguns momentos do dia. A região serrana segue em estágio de atenção e a população, principalmente a que mora em área de risco, deve ficar atenta aos avisos da Defesa Civil. Bianca Chabudé, para o Multiplix Notícias Noite. E durante o último fim de semana, diversas cidades da região dos lagos também registraram altos índices pluviométricos. Segundo a Climatempo, pancadas de chuva ainda devem ser registradas até quinta-feira. Já na sexta, o sol deve firmar e não há previsão de chuva. E na Serra, os impactos causados pela chuva continuam. As linhas de ônibus da Nova FAOL, concessionária responsável pelo transporte público na cidade, seguem com alterações. Segundo a empresa, 11 linhas foram alteradas e só devem retornar com o itinerário normal assim que as ruas voltarem a ter condições de tráfego. No portal Multiplix, você confere a lista completa com todas as linhas que foram modificadas temporariamente. E é impossível falar de chuvas e não lembrar da fatídica tragédia que atingiu a região serrana do Rio em 2011. No dia de hoje, em meio ao caos causado pelas águas em várias cidades da Serra, completa 11 anos que Nova Friburgo, Teresópolis e outros municípios foram castigados pela força da natureza. Uma data que deixou marcas profundas em toda a região e principalmente no coração de milhares de pessoas. E depois disso, até hoje, nessa época do ano, a Defesa Civil e a Cruz Vermelha de Nova Friburgo já ficam em alerta e de sobreaviso aos primeiros sinais de temporais, para evitar que novas catástrofes aconteçam. Na reportagem a seguir, veja como é o trabalho realizado pelos órgãos. Depois da tragédia climática enfrentada em 2011, o período de chuvas em Nova Friburgo é motivo de muita preocupação. Nos últimos 10 dias, por exemplo, diversas ocorrências foram registradas devido à chuva contínua. Pequenos deslizamentos de terra e quedas de árvores chegaram a deixar rodovias fechadas e causaram danos materiais. Por isso, aos primeiros sinais de temporais, a Defesa Civil do município já fica em alerta,
para evitar que novas catástrofes aconteçam na cidade. O monitoramento hoje é acompanhado dia a dia, tem equipes de plantão, de meteorologistas, geólogos, né, dando informação para a gente o tempo inteiro. Então, deu condições de a gente estar monitorando e passando essas informações para a população para preservar, né, as pessoas, né, dando condição dela de sair de um local de risco em tempo, né, para que não ocorra o que aconteceu na época, né? De 2011 para cá, diversas obras de contenção foram realizadas para evitar novos deslizamentos em encostas. Mas muito ainda precisa ser feito para garantir que a população friburguense fique em segurança nos dias de chuva. Nosso município, 78% da área do nosso município é área de risco. E aí, após tragédia, como a gente falou, foram várias obras já realizadas. Entretanto, tem muito local ainda que necessitando, né? Esse ano já são 6 que vão iniciar. E a gente espera que todo ano a gente consiga, né, mais 5, mais 6 e até atender a totalidade de obras, né, que vai trazer a tranquilidade para o pessoal que mora em área de risco. Após os problemas enfrentados naquela época, a Cruz Vermelha de Nova Friburgo foi criada, se tornando mais um braço para os momentos de necessidade do município. Contamos com 110 voluntários treinados, capacitados, e são voluntários de vários pontos de Nova Friburgo, e isso facilita muito o nosso trabalho, porque caso aconteça um transbordamento do Rio Bengalas, Duas Pedras, nós temos voluntários no Córrego Dantas, nós temos voluntários Campo do Coelho, Conselheiro, Muri, então nós temos essa logística muito fácil de ter um grupo de voluntários ali dando uma pronta resposta na comunidade. Todos são capacitados para atuar em situações adversas. A primeira coisa que a gente exige para ser voluntário da Cruz Vermelha é que faça o curso Primeiros Socorros. Fez, já entra no quadro de voluntários, e depois tem outros cursos para as pessoas irem se aperfeiçoando. Aí nós temos quem quer trabalhar com resgate, nós temos 3 cursos na área de resgate, resgate aquático, resgate em áreas de difícil acesso. E estamos sempre trazendo pessoas de fora para dar instrução. Hoje nós temos bons instrutores na Cruz Vermelha de Nova Friburgo para capacitar esses voluntários. Então hoje nós podemos dizer que nós temos muitas pessoas em Friburgo com noções de primeiros socorros, que já faz uma grande diferença. E apesar de não serem remunerados pelos trabalhos prestados, os voluntários da Cruz Vermelha sentem orgulho em fazer parte da entidade. Você vai ser voluntário, não ganha nada. Ganho sim, a satisfação do próximo. Quando você ajuda, chega na casa de uma pessoa que está precisando, você está ajudando sem querer nada em troca. Isso é importante de ser um voluntário. E ter a Defesa Civil e a Cruz Vermelha trabalhando em sintonia é fundamental para Nova Friburgo. São ajudas que às vezes a gente não consegue, tem um limite. A Secretaria hoje está com 42 servidores, né? E na tragédia esse número é ínfimo, né? Se você comparar o que aconteceu em 2011, se a gente tivesse 200 servidores, mesmo assim a gente já teria dificuldade. Então, os outros órgãos, as outras agências e mais os voluntários que fazem essa diferença, que faz a gente dar essa resposta mais rápido e trazer essa tranquilidade, né, para a sociedade. Um trabalho realmente indispensável. E nesse 11 de janeiro, nós da equipe Multiplix nos solidarizamos por todas as famílias que de alguma forma foram afetadas pela tragédia. E no próximo bloco, mais 2 cidades cancelam o carnaval e Cabo Frio divulga novo calendário de vacinação contra a Covid. É daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta com mais informações. E mais uma cidade da nossa área de cobertura anuncia o cancelamento do carnaval. Dessa vez foi a Prefeitura de Arraial do Cabo que se pronunciou por meio de suas redes sociais. O executivo atribuiu a suspensão dos festejos ao aumento do número de casos de Covid-19 e de gripe no país. A decisão foi publicada em decreto oficial que proíbe eventos em espaços públicos, ensaios, desfiles e apresentações de blocos, escolas de samba e demais agremiações carnavalescas. Shows, apresentações musicais e eventos com sonorizações mecânicas ou por instrumento também estão proibidos.
Quem também anunciou o cancelamento do carnaval de rua na manhã de hoje foi a Associação dos Blocos e Atividades Carnavalescas de Cabo Frio, em comunicado exclusivo à Multiplix. Os motivos são os mesmos: garantir a segurança e a saúde dos foliões, da população e também dos turistas. Mudando de assunto, o estoque de doses da vacina contra a influenza, o vírus causador da gripe, chegou ao fim em Cabo Frio. Iniciada em abril do ano passado, a campanha de vacinação foi dividida em 3 fases, sendo que a partir de julho foi aberta para a população em geral. Na semana passada, o governo do estado recebeu uma doação de vacinas e distribuiu para os municípios. Mas essas doses também já acabaram devido à grande procura nas unidades de saúde. Ao todo, foram mais de 72 mil doses aplicadas. A campanha de vacinação contra a gripe será retomada pelo Ministério da Saúde a partir de março. E por outro lado, a vacinação contra a Covid em Cabo Frio continua a todo vapor. Até a próxima sexta, dia 14, a imunização segue com repescagem para pessoas acima de 12 anos que ainda não tomaram a primeira dose ou que estejam com alguma dose em atraso. Também será aplicado o reforço em pessoas que tenham se imunizado com as 2 doses há mais de 4 meses. Já pessoas com alto grau de imunossupressão, que já receberam as 3 doses, devem receber a 4ª a partir dos 4 meses. O intervalo das gestantes e puérperas permanece de 5 meses. E quem tomou a Janssen continua com um intervalo de 2 meses após ter tomado a dose única. Acesse o nosso portal para conferir o calendário completo, com todos os locais, dias e horários de vacinação. E a UF de Nova Friburgo, em parceria com a Paróquia São Roque, iniciou na tarde de ontem o projeto Oficinas de Férias para Crianças. A iniciativa é direcionada a alunos do 1º ao 4º ano do ensino fundamental, sejam de escolas públicas ou particulares. De acordo com os idealizadores, o objetivo das oficinas é estimular as habilidades das crianças. Elas são gratuitas e acontecem novamente nos dias 17 e 24 de janeiro, entre as 2h30 às 4 horas da tarde, na Paróquia São Roque, em Olaria. As inscrições devem ser realizadas na Secretaria da Igreja através do telefone 22 998360951 e estão abertas às crianças de todas as comunidades de Nova Friburgo. E a gente encerra falando de oportunidade no esporte em Arraial do Cabo. Estão abertas as inscrições para o programa Forças no Esporte, uma parceria entre a Prefeitura e a Marinha do Brasil. Serão 80 vagas para crianças e adolescentes entre 10 a 16 anos de idade, matriculados no ensino público com cadastro único atualizado. O programa possibilita o acesso às atividades esportivas, educacionais e culturais, além de acesso à alimentação durante as atividades do projeto, promovendo a formação da cidadania e a melhoria da qualidade de vida dos jovens e de suas famílias. As inscrições seguem até o dia 7 de fevereiro. No portal multiplix.com, confira os locais e os horários de inscrição. E o Multiplix Notícias Noite fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.